Eu vou continuar aqui, irmãos, na verdade eu vou começar da onde eu parei no culto de domingo à noite, amém? Que também tem uma certa ligação com a terça-feira da semana passada. Nós falamos na terça-feira da semana passada de Gideão. No domingo à noite nós falamos do legado espiritual, do legado prático da cruz. E nós terminamos ali falando de vitória e de esperança. E é isso que o Evangelho faz com a nossa vida. Se você lembrar, eu comentei que nós não somos um produto do meio, nós somos um produto da cruz. Se a gente fosse um produto do meio, era para a gente ter uma vida arrasada, mas como nós somos um produto da cruz, fruto da cruz, nós somos transformados. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos transformados de glória em glória, de fé em fé. Eu não conheço um evangelho de derrota, eu não conheço um evangelho de autocomiseração, eu não conheço o evangelho de viver se arrastando. Eu conheço o evangelho de Cristo, que é o evangelho que nos dá vitória sobre todas as coisas. Jesus venceu e triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. E a Bíblia diz: aonde está a morte, a tua vitória, e aonde está o inferno, as tuas algemas, os teus aguilhões. E nós temos que viver a nossa vida com essa convicção. Mas Ismael, Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas Ele também falou: tem de bom ânimo, porque eu venci. E nós estamos nele, nós compartilhamos dessa vitória. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, irmãos, nós não vemos em nenhum capítulo, em nenhum versículo, o Senhor falando para o seu povo: para, dá um passo para trás, não luta, não vá em frente, não avance. É muito pelo contrário, o Senhor está o tempo inteiro falando: continua, persevera, insiste, vai até o fim, conquiste, avança no nome de Jesus. E assim é para as nossas vidas, e essa palavra ela continua de pé no nosso meio. E eu também falei no domingo à noite ali, como eu disse, eu vou continuar aquilo que a gente começou naquele tempo. Quando nós pegamos a Bíblia do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e a gente olha o chamado de cada irmão, e cada irmão teve um chamado específico, mas quando a gente olha o chamado e a vida de cada irmão que Deus convocou, que Deus chamou para um tempo específico, que Deus chamou para um tempo de batalha, o Senhor sempre respaldou. Todas as pessoas que o Senhor chamou, Ele foi na frente. Todas as pessoas que o Senhor chamou, Ele honrou, Ele respaldou. O nosso Deus é um Deus de honra. A despeito da nossa limitação humana, nós estamos no reino de honra. E assim foi na vida de cada um dos heróis da fé, e assim foi na vida de cada um dos nossos irmãos. Eu tenho para mim, irmãos, à luz da palavra de Deus, que a vitória nunca é nossa, a vitória é sempre de Deus. Nós somos um instrumento da vitória de Deus na terra. Nós somos um instrumento da vitória de Jesus Cristo na terra. Então, quando Deus chama um homem ou uma mulher, homem ou mulher, quando o Senhor chama alguém e convoca para uma batalha, porque Ele já determinou aquela vitória. Assim foi na vida de cada juiz, de cada rei, de cada pessoa que Ele levantou. Quando Deus chamou Davi, quando Deus ungiu Davi ainda um menino, já existia uma vitória determinada sobre um gigante, sobre um exército inimigo. E Ele chamou exatamente um menino para que nós entendêssemos que não tinha a ver com o menino, mas tinha a ver com o agir dele, com o Espírito Santo. Da mesma forma, quando Ele chamou Gideão, e Ele chamou Gideão também por esse propósito. Quando Ele chama Gideão, a vitória já estava determinada, porque todas as vezes que Ele nos chama, a vitória já está determinada. E eu trago para mim, irmãos, para a minha vida prática isso, para a minha realidade prática isso, porque toda vez que o Senhor me coloca diante de um desafio, se eu vou com a compreensão que eu estou indo sozinho para esse desafio, é difícil mesmo, e eu sou tentado a desanimar. Mas quando eu lembro que o Senhor me chamou para esse desafio e Ele vai na frente, Ele respalda, as coisas ficam mais fáceis, porque nós caminhamos a partir da vitória. E a vitória na nossa vida, ela não é mais uma questão de se vai acontecer ou não vai acontecer. A vitória na nossa vida é uma questão do tempo de Deus. Se é o tempo ou se não é o tempo ainda. Quando Deus chama uma pessoa para lutar sobre uma realidade, é porque Ele já declarou o dia e a hora. Já está assinado no céu. Se o Espírito Santo tem incomodado o seu coração e o meu coração nesses dias, de orar por salvação, é porque já existe um povo, já existe uma família, já existe uma casa preparada para servir ao Senhor. Se o Espírito Santo tem inclinado o teu coração para orar pela tua casa, pela tua família, é porque Ele já determinou o dia e a hora da salvação entrar na sua casa, na sua família. Se o Senhor determinou, se o Senhor tem inclinado o teu coração para orar por alguma coisa específica, por um tema específico, por um problema específico, ou até mesmo por uma oportunidade específica, é porque essa vitória já está assinada.
E Ele está falando, agora eu preciso de uma pessoa para abençoar, e eu preciso de uma pessoa para trazer a realidade, a existência, aquilo que não existe. Irmãos, eu amo quando as pessoas vêm me pedir ajuda para mudar a sua situação, sobre um determinado aspecto. Essa semana teve uma irmã que falou, Ismael, uma jovem entre nós que falou, Ismael, eu preciso de ajuda, eu gostaria de ajuda na minha vida financeira, porque eu creio que existe mais de Deus para ser liberado sobre a minha vida. E eu falei, olha, eu não sei qual é a sua situação, mas você vai ser milionária. Sabe por que eu tenho essa convicção? Porque quando Deus inclina o nosso coração para lutar sobre uma área, a vitória já está assinada. Quando Daniel começa a orar, se não me falha a memória, está em Daniel capítulo 10, e ele começa a orar sobre uma realidade, a Bíblia diz que no dia, ele ficou 21 dias orando e jejuando, e ele não viu a vitória. Mas quando o anjo Gabriel chega até ele, o anjo fala para ele, olha, desde o primeiro dia que você colocou o seu coração a orar, e buscar e a entender, o Senhor liberou a vitória para a sua vida. O tempo foram 21 dias, porque o príncipe da Pérsia se opôs a mim, ou seja, houve uma batalha espiritual. Mas você perseverou e Deus mandou Miguel, um dos primeiros dos seus príncipes, e ele se opôs ali, ele lutou comigo, e eu ouvi em resposta a sua oração. Desde o primeiro dia que o Senhor coloca algumas situações, alguns cenários, algumas convicções no nosso coração, a vitória já foi determinada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde. Na sexta-feira teve Homens de Honra, aí veio o Dr. Felipe dar uma aula para nós aqui a respeito de saúde, corpo físico, saúde do homem, e eu fiquei muito feliz, porque Deus tem levantado os homens da nossa geração a se preocupar, a se cuidarem, se preocupar com longevidade, se preocupar com qualidade de vida, amém, saúde. E eu entendi que se o Senhor tem colocado essas coisas no nosso coração é porque já existe uma vitória, já existem livramento, já existe uma saúde física preparada para cada um de nós, e assim vai ser. E eu lembro que eu terminei nesse sentido o culto de domingo, mas eu queria dar continuidade aqui, e falando a respeito de mais um homem que também reflete vitória. Esse homem se chama Josué. O Senhor tem colocado muito no meu coração nesses dias a vida, a história de Josué, porque a história de Josué, ela se parece muito com a nossa história. Foi um homem que Deus liberou vitórias indizíveis sobre a vida dele. Josué capítulo 24, eu vou começar a história dele pelo final. Josué capítulo 24, versículo 15, ou melhor, 14 e 15. A Bíblia diz assim, Josué capítulo 24, os versículos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala isso já no final da sua história. Ele chama os anciões, ele chama o povo, ele faz um panorama de tudo aquilo que eles viveram, das vitórias, das conquistas, das lutas, das dificuldades, e eles falam, olha, eu estou encerrando a minha vida, vocês decidam hoje a quem você vai servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando, a despeito de tudo que nós passamos, eu escolho Cristo, eu escolho Deus, eu escolho a posição. E eu queria falar um pouquinho para você nessa noite, quem foi esse homem, Josué. O nome original dele era Oséias, filho de Num. Provavelmente Moisés mudou o nome dele para Josué. Oséias significa salvação, mas Josué significa Deus salva. O nome Josué é um nome que ele é exatamente, ele é igual a Jesus, ele é muito parecido com Jesus, tem o mesmo sentido. Jesus em hebraico era Yeshua, e Josué era Yehoshua, mas os dois tinham o mesmo significado, que Deus salva. Josué também é um símbolo, obviamente, ali de Jesus, no Antigo Testamento, era uma alegoria, né? Um homem que existiu, que lutou, mas uma alegoria. Eu sempre falo de Josué, porque se a gente perguntar qual que era a grande característica de Josué, a gente vai se confundir, porque Josué ele não tinha força de Gideão, Josué ele não tinha sabedoria de Salomão, não tinha nada nele que destacava muito ele. Josué é conhecido na Bíblia como servo de Moisés. Essa era a grande característica de Josué,
desse jovem filho de Num. Irmãos, eu não sei nem como foi o chamado de Josué. Eu não sei nem quando Deus chamou ele e falou: Josué. Em Josué capítulo 1, quando Moisés morre, ali fica bem claro, quando Deus levanta ele. Mas quando Deus coloca ele para andar junto com Moisés, eu nem lembro como que foi. Já li isso, irmãos, porque a gente lê bastante o Pentateuco. Mas talvez não foi nada tão mirabolante como quando Deus chama Gideão, que aparece um anjo. Porque se fosse alguma coisa muito espetacular, a gente ia lembrar, né? A gente lembra quando Deus chama Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. A gente lembra como Deus chama Gideão, que aparece um anjo no lagar. A gente lembra como Deus chama Samuel, que ele estava dormindo. Ouviu uma voz, Samuel. Josué a gente não lembra. O grande diferencial na vida desse homem, que não tinha nenhum talento aparente, ele era uma pessoa estável, fiel. Ele era uma pessoa que tinha consistência na sua vida. Ele era consistente. Eu gosto da história de Josué, porque a história de Josué era assim. Ele não era nenhuma celebridade. Mas no dia que o mar estava na frente, ele estava lá. Quando Moisés subia para o monte, ele estava lá. Quando tinha que lutar, ele estava lá. Quando tinha que descansar, ele estava lá. Quando eles tinham que enfrentar o deserto, Josué estava lá. E quando tinha que enfrentar a fome, ele estava lá. Josué foi o homem que viveu 110 anos. E nos 110 anos da sua vida, ele viveu na posição. Para mim, a grande marca do chamado do ministério de Josué, ele não saiu da sua posição. Ele não foi inconstante, ele não foi instável. Até Davi, em um certo momento da sua vida, foi um pouco instável. Josué não. Josué, ele tinha equilíbrio, ele tinha consistência. Ele entendeu quem ele era, ele entendeu a sua escolha. O que nós lemos aqui foi só um resumo da vida dele. Ele falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha de Josué não foi a escolha do final da sua vida, foi a escolha do início da sua vida. Quando a fé e a graça alcançou o coração de Josué, ele já tinha determinado isso no seu coração: eu vou servir ao Senhor. Josué foi uma pessoa que no começo da sua vida ele fincou uma estaca. Ele falou: eu vou servir ao Senhor. Não importa o que aconteça, não importa o que me sobrevenha, não importa as situações da vida, não importa se a vida ou se a morte vem contra mim, eu vou servir ao Senhor. E em decorrência dessa decisão, então eu diria que as vitórias e as conquistas de Josué estão mais relacionadas com a decisão, da firmeza do coração dele em falar: eu vou servir ao Senhor, do que qualquer talento, do que qualquer habilidade, do que qualquer outro chamado sobrenatural. As pessoas dizem que a disciplina supera o talento. Essa foi a realidade da vida de Josué. Sansão era muito mais forte do que ele, mas Sansão não conquistou metade do que ele conquistou. Existem muitas pessoas que podem ser muito melhor do que você, que pode falar muito melhor do que você, que pode ter muitos talentos aparentes, que pode ter muitos dons aparentes, mas quando você decide no seu coração fincar uma estaca e se permanecer na posição que o Senhor te colocou, você vai infinitamente mais longe. Em Isaías capítulo 54, a Bíblia diz: finca as tuas estacas. Determina no seu coração quem você é, a quem você vai servir, como você vai conduzir a sua vida, qual vai ser a sua vida diante de Deus. Davi, quando ele caiu, está lá em Salmos capítulo 51, uma das coisas que ele pede para o Senhor: dá-me um coração, um espírito estável. Porque ele sabia que a instabilidade, conforme as emoções, conforme o meu humor, um dia eu quero Cristo, outro dia eu não sei se eu quero. Um dia eu estou firme, outro dia eu não sei se eu estou firme. E aí funciona assim, irmãos: você planta no começo do ano morango, chega em fevereiro você não quer mais plantar morango, você arranca o morango e planta uma laranja. Chega em março você não quer mais a laranja, você planta uma abobrinha. Chega em julho você acha que nem a abobrinha, vai plantar damasco. Chega no final do ano você não colhe nada. Mas quando nós decidimos no nosso coração fincar as estacas, confiar no Deus das promessas, entender que o Deus que nós servimos é o Jeová Sabaote, aquele que luta as nossas guerras e vence as nossas batalhas. Saber que quando Ele nos chama, Ele vai na nossa frente. Mas a vida de Josué, ela não foi uma vida que teve somente vitórias. Teve alguns percalços na vida desse jovem.
Josué, a gente conhece que em alguns momentos ele também passou por algumas frustrações. Mas eu gosto a partir do momento que Deus chama esse jovem comum, essa pessoa comum, que tinha como uma das suas características ser constantes, e a Bíblia nos ensina a ser de firmes e constantes e sempre abundantes. Eu vejo isso na vida de Josué. Ele foi firme, constante e sempre abundante. Não tinha uma grande sabedoria, não tinha um grande chamado, não tinha um grande talento, não tinha uma grande habilidade, não adorava como Davi, mas ele era firme, constante e abundante. E no tempo certo o Senhor foi trazendo a realidade. Em Josué capítulo 1, quando Moisés morre, ele foi conhecido na Bíblia como servo de Moisés, agora Moisés morreu. E aí agora as batalhas ficam na mão de Josué. Moisés libertou o povo, mas Moisés não guerreou. Moisés não travou uma guerra, Moisés não guerreou contra ninguém. O único ato de guerra de Moisés foi ter matado aquele egípcio. Moisés foge, nós conhecemos a história, agora ele volta para o Egito, e o Senhor, mais uma vez indo na frente dele, e o Senhor operando milagres. O Senhor tira o povo de Israel do Egito com mão forte, com braço forte, mostrando o seu poder e a sua majestade. Moisés foi o grande libertador, ele liberta o povo. O Senhor usa Moisés para libertar. Mas agora mudou um pouco a estação, agora já não era mais a estação de libertação, agora era a estação de conquista, e Deus precisava contar com um conquistador. E aí está lá Josué, que ninguém conhecia até então. Na verdade todo mundo conhecia como carregador das malas de Moisés, carregava a tenda de Moisés. E agora Moisés está morto e Deus chama Josué. E eu posso imaginar aqui o sentimento pelo que Deus fala, mas o sentimento do coração de Moisés, de Josué, a dúvida. Moisés era o príncipe, Moisés foi criado na corte, Moisés era o profeta, que o próprio Deus falou, com ele eu falo cara a cara, como dois amigos conversando. Moisés estendia as mãos, os milagres aconteciam. Ele foi o cara que estendeu o cajado e o mar se abriu. Ele orou, o Senhor fez brotar água da rocha. Ele orou, o Senhor mandou codornizes. Aí Josué está naquele momento, e agora? O povo está comigo, quem sou eu? Nenhum milagre foi operado pelas minhas mãos. Deus nunca tinha usado até aquele momento Josué para operar nada grande, nada de valor. Moisés era o cara. Mas agora ele morreu e Josué está só, para fazer uma nação, uma grande nação, herdar as suas promessas. Aquilo que parecia que ia ser, não foi, a forma que parecia não foi, aquilo que todo mundo planejava, que Moisés ia tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, não aconteceu, e quem parecia que seria, não foi também. Agora Deus pega um jovem improvável, sem uma habilidade muito grande para conduzir esse povo. Mas um dos segredos do coração de Josué é que em todo o tempo ali do deserto o Senhor estava trabalhando no coração dele. Porque para entrar na terra prometida precisava de uma pessoa com o coração trabalhado, com o coração convicto, com o coração consistente. Deus sabia que o povo ia para o meio dos cananeus. A religiosidade, o paganismo, tudo aquilo ali, o pecado estaria em volta. Deus não precisava mais de uma pessoa que realizasse grandes proezas, Ele precisava de uma pessoa que tinha um coração firme, para não se contaminar com os lugares onde Ele ia ser colocado. Antes do Senhor nos colocar no centro da sua promessa, Ele trabalha no nosso coração para nos dar um espírito estável, inabalável. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam. Para o Senhor liberar suas promessas, Ele conta com uma geração que tem um espírito que não se abala diante das ameaças, e que não se abala diante das oportunidades, porque as oportunidades são tão perigosas quanto as ameaças. Deus precisava de um jovem que não teria medo diante do inimigo, mas também que não se corromperia diante da promessa. E o Senhor vem trabalhando no coração de Josué todo esse tempo, e deixa ele passar 40 anos no deserto, sem que ele merecesse. Eu imagino a frustração quando ele estava diante da terra prometida, e não pôde entrar, porque os seus irmãos não confiaram, e agora vai voltar para o deserto, vai continuar sendo trabalhado, para alcançar a terra prometida. Esse é o jovem Josué. E o primeiro desafio que ele passa ali são as muralhas de Jericó. Porém, antes de entrar no lugar da promessa, Josué foi preparado no deserto para alcançar esse lugar. Porque o lugar da promessa não indica a ausência de lutas e desafios, mas indica uma estação de conquista e de avanço. E Josué foi de fato o maior conquistador,
ou um dos maiores conquistadores, o maior conquistador que tem na Bíblia foi Josué. A gente precisa entender, irmãos, que o lugar da promessa não vai ser um lugar de descanso. Eu digo a nossa promessa terrena. O lugar da promessa não vai ser um lugar a ausência de lutas. Até porque a vida do cristão não significa ausência de lutas. Josué tinha a compreensão de que a luta na vida dele não significava sofrimento ou frustração. Josué entrou no coração dele que a luta na vida dele significava conquista e vitória. Então Josué enfrentava as suas lutas de cabeça erguida, sabendo que Deus ia na frente e sabendo que ele ia se sair daquele lugar mais do que vencedor. E nós precisamos também, da mesma forma, enfrentar as nossas batalhas com essa mesma disposição e com essa mesma convicção de Josué, de que Deus está indo na frente. A terra prometida não indica uma zona de conforto, não indica um lugar de estagnação. A terra prometida indica um lugar de conquista, de vitória, de lutas. Às vezes a gente chega na terra prometida, no lugar de uma promessa sobre alguma área da nossa vida. O Senhor libera sobre nós aquilo que nós tantos oramos, aquilo que nós tantos pedimos. O Senhor libera sobre as nossas vidas aquilo que Ele prometeu no começo da nossa jornada. Essa semana eu vi um amigo falando, olha, o Senhor me levou para um lugarzinho bom, e todo final de semana eu estava com a vida tranquila, todo final de semana eu fazia meu churrasquinho, assava minha carninha, e o meu coração foi se distanciando de Deus. Porque se a gente não vigiar, acontece isso no lugar da promessa. A gente esquece do autor da promessa, do dono da promessa. Mas o Senhor, Ele nos leva primeiro para o deserto, antes de nos levar para a promessa, para preparar o nosso coração, para entender que na promessa haverá mais desafios, mas nós vamos enfrentar esses desafios com convicção, com graça, e o Senhor vai nos dar vitória. Além de não entrar na terra prometida devido à fé dos seus irmãos, 40 anos antes, Josué, a vida dele não foi só vitória, teve uma batalha que Josué perdeu. Essa batalha é importante a gente entender, essa batalha que Josué perdeu. A gente lembra que toda a preparação para o povo de Deus entrar em Jericó, e Deus fala para o povo, não toquem nada de Jericó. Não peguem nada que tiver em Jericó, porque tudo que tiver lá, todo tesouro que tiver em Jericó vai ser anátema. E nós conhecemos a capa de Acã, não é? A história da capa de Acã. Acã, ele pega aquela capa babilônica que estava em Jericó e ele leva, ele esconde, ele enterra. E quando Josué vai lutar contra Ai, que era a sua próxima batalha, eles perdem aquela batalha. Josué passa o dia inteiro orando e chorando, se lamentando porque perdeu. E ele não tinha entendido que eles perderam aquela batalha porque eles trouxeram consigo algo que não era para trazer. E para mim isso fica muito claro, irmãos, na minha mente e no meu coração. O Senhor permite que a gente passe por algumas batalhas, por algumas lutas na vida como Jericó. O Senhor permite que a gente passe por alguns desafios, derrubemos algumas muralhas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nem toda batalha que nós passamos e até mesmo vencemos na vida, a gente pode trazer alguma coisa de lá. Tem coisas que precisam ficar para trás sim na nossa história, precisam ficar para trás sim na nossa vida. Existem momentos e situações da vida que eu passei, que você passou. Nós vencemos, o Senhor deu graça. Mas tem alguns relacionamentos que tem que ficar para trás. Alguns sentimentos que tem que ficar para trás. Existem batalhas que você achou que não ia vencer, mas você venceu, mas trouxe consigo ressentimento. Trouxe consigo frustração. Talvez até abalou a sua fé, então aquilo trouxe consigo uma pontinha de incredulidade. Talvez essa batalha que você passou trouxe consigo uma manchinha de contaminação. Foi isso que aconteceu com Jericó. Acã trouxe consigo uma pontinha, uma mancha, uma capa, uma simples capa, mas que indicava um anátema, que indicava um laço, que indicava uma pedra de tropeço na vida daquele povo. E Deus falou, quando vocês passarem por Jericó, não levem nada consigo, deixa tudo para trás. Existem situações da nossa vida que nós passamos, que o Senhor quer que nós esqueçamos completamente, que nós apaguemos completamente da nossa vitória. Irmãos, existem vitórias que nós tivemos na nossa vida, que a gente não traz nem a lição aprendida. Existem páginas que têm que ser viradas definitivamente na nossa vida. Mas Acã trouxe alguma coisa, e por causa disso eles perderam a batalha contra Ai. Mas Deus revela aquilo para o coração de Josué. Josué entende.
espiritualmente falando, o que não estava conforme, quais foram as situações que ele trouxe da sua vida que não era para ele trazer, o que ele tinha carregado consigo que não era para ele carregar. Na verdade não foi nem ele, foi alguém próximo a ele. Então ele tira aquilo do meio e continua a sua história, e aí vai enfrentar Ai de novo, e nós sabemos que ele foi vitorioso. E como eu disse aqui no começo, Josué foi um dos poucos homens da Bíblia que foi vitorioso em todas as batalhas que lutou. 110 anos ele nunca perdeu nada. O dia que perdeu é porque tinha uma anátema no meio do povo, porque tinha uma contaminação, uma raiz de um problema que gerava contaminação no meio do coração. Ele entendeu, se ele tirasse aquela pedra de tropeço da vida dele, ele ia viver de glória em glória, de vitória em vitória. Eu creio, irmãos, que a nossa realidade, o Senhor ele tem trago ao nosso coração quais são as capas de Acã que em alguns momentos da nossa vida fazem a gente perder algumas batalhas. O Senhor nos trouxe aqui para falar com a gente nesta noite. O que definitivamente nós temos que deixar para trás para viver uma vida de vitória? Eu sei, você sabe, e às vezes a gente também tem a compreensão de que em alguns momentos nós não obtivemos a vitória, não é porque Deus não queria abençoar, não é porque Deus queria punir, não é porque não tinha amor de Deus liberado sobre a nossa vida, é porque nós ainda estamos trazendo em algumas áreas, algumas situações que o Senhor já nos designou que nós deixemos para trás, ou que nós superemos, ou que nós avancemos, ou que nós viremos essa página. E se o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, tanto nós que estamos aqui, quanto os amigos que estão em casa, e o Pai falando no nosso coração, hoje é uma oportunidade para a gente definitivamente renunciar, fazermos como Josué. Josué, ele passou a tarde inteira, se cobriu de cinzas, orou, se humilhou, entendeu, tirou do meio do povo aquela anátema, aquela situação, se santificou, fincou novamente as suas estacas, e falou: eu vou voltar para a minha vida de vitória, eu vou voltar para a minha vida de bênção, eu vou voltar para a minha vida de estabilidade, eu vou voltar para a minha vida de consistência na presença de Deus, eu vou voltar para a minha vida de oração, eu vou voltar para a minha vida de santidade, eu vou voltar para a minha vida de devoção, eu vou voltar para a minha célula, eu vou voltar para o ministério, eu vou voltar para o meu chamado. Não era o agir de Deus que estava impedindo a vitória, eram situações que a gente estava trazendo que a gente não precisava trazer. Não era a vontade de Deus que estava impedindo a vitória sobre aquele povo, e assim como nas nossas vidas. São posicionamentos que nós abrimos mão ao longo do caminho, ao longo do processo, ou pelo medo ou pela oportunidade, mas que nós já entendemos que não faz parte da nossa vida, que o Senhor já falou no seu coração: deixa isso para trás. Vira essa página, porque eu tenho vitória para a tua vida. Eu tenho vitória para a tua família, eu tenho recomeço, eu tenho um novo tempo. Josué tinha tudo pela frente. Aquela batalha dele foi simplesmente a primeira batalha da vida dele. A primeira batalha ele oficialmente como líder. Jericó não foi nenhuma batalha, porque Jericó eles rodearam, as muralhas caíram. A primeira batalha oficialmente de Josué como líder foi essa contra Ai, que eles perdem essa guerra. Ele tinha tudo pela frente. Imagina se Josué tivesse parado nessa situação. Imagina se Josué tivesse parado na primeira derrota da vida dele, se lamentado, saído da posição, se enchesse de autocomiseração e falasse: Deus não me ama. Na verdade Josué ele ora e ele questiona ao Senhor, ele fala: Senhor, por que o Senhor nos fez passar o Jordão? Agora todo mundo vai ver, todos os nossos inimigos vão ver, eles vão se juntar contra nós e eles vão destruir. E o Senhor dá uma ordem direta para Josué. O Senhor fala: existe um anátema no meio de vós, tira do meio de vós isso que tem servido de tropeço, volta para a posição, volta para o mesmo lugar, e agora eu vou dar a vitória, eu vou fazer acontecer, eu vou trazer a existência, porque como eu disse no começo, todas as vezes, todos os homens de Deus que o Senhor levanta para uma batalha, Ele já assinou o dia e a hora da vitória, a vitória já estava estabelecida. Uma pedra de tropeço fez o povo perder aquela guerra, mas o Senhor deu essa direção: tira, alinha, posiciona. Derrota não é o nosso lugar. Ele não chamou ninguém para perder.
Para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Alinha o coração, posiciona o coração, e sempre que eu falo de posição, eu estou falando de um posicionamento no seu coração, uma decisão, do estilo de vida que você quer viver, da pessoa que você quer ser em Cristo, do caráter que você quer desenvolver a cada dia, a cada dia, a cada dia, do que você quer se encher. Oh, aleluia, glória a Deus. Existia um louvor antigo que, um corinho de fogo, né, que dizia assim: quem quer a vitória da glória, quem dá glória recebe a vitória, o anjo desce lá da glória, trazendo a sua vitória. E hoje eu inventei de ouvir esse louvor no meu carro de manhã. Eu fui indo trabalhar ouvindo esse louvor. Irmãos, a presença de Deus tomou aquele carro, veio um quebrantamento no meu coração, eu comecei a chorar, aquele choro de quebrantado, desesperado, presença de Deus naquele lugar. E eu estava chegando no trabalho, eu falei, agora eu trabalho ali no Demarque, né, na Anchieta, eu falei, vou ter que passar direto lá no Riacho Grande, até enxugar, até secar as lágrimas, porque eu vou chegar chorando no trabalho, e como é que as pessoas vão falar, o que é isso, Mel, você está triste? E eu vou falar, não, eu estou com o coração quebrantado. Nem eu sei explicar o que é um coração quebrantado, como é que eu vou explicar para alguém? A presença de Deus, quando nós queremos ter vitória na nossa vida, é muito simples, dá glória. Posicione o seu coração na presença, na presença, na presença, na presença, no lugar que você conhece, no lugar que Ele te chamou, no lugar da oração que você já sabe, no lugar do propósito que você já sabe, no lugar da santidade que você já sabe. Tira da sua vida tudo aquilo que em algum momento te faz tropeçar, que não sou eu que vou falar, o Senhor já revelou no seu coração. Eu quero falar para você, desde o primeiro dia que Ele colocou algo no teu coração, assim como com Daniel, desde o primeiro dia que Ele colocou algo no teu coração, desde o primeiro dia que Ele colocou no seu coração uma convicção de que Ele ia fazer, desde esse dia Ele já liberou a vitória sobre a sua vida. Nós não podemos em nenhum momento, de nenhuma forma, tentar sabotar a nossa história, deixar que o nosso passado grite alto no nosso coração, fale alto no nosso coração, e nos impeça de viver o melhor de Deus, a realidade de onde nós viemos, o contexto da nossa família, o contexto dos nossos antepassados. Isso não vai falar alto o suficiente no teu coração. Olha, aquela capa não foi Josué que trouxe, foi Acã. Mas o povo sofreu uma derrota por algo que alguém trouxe. Existem situações da nossa vida que não fomos nós que plantamos, que não fomos nós que trouxemos. Mas ainda assim nós precisamos identificar tudo o que está alinhado e que não está alinhado com a vontade de Deus. Existe uma guerra que eu não entro. Porque quando o Espírito Santo coloca no meu coração de entrar em algumas guerras, eu entro nessas guerras, porque eu sei, tenho a convicção de que eu vou ser vitorioso. Porque quando Ele me coloca nas guerras, irmãos, ou quando Ele coloca você nas guerras, Ele já declarou a vitória já está certa, como eu disse, mas tem algumas guerras que eu não entro. E geralmente eu não entro nas guerras que o Senhor não me orienta a entrar, e são guerras de outras pessoas. O que mais as pessoas vêm me pedir: Ismael, luta as minhas guerras, luta as minhas batalhas. Mas a gente precisa ter o discernimento. Você quer vencer essa guerra? Você quer virar essa página? Você quer fincar as tuas estacas? O que mais existe na vida são pessoas querendo trazer problema para mim e para você. E fala assim: entra comigo no meu barco furado. E eu falo: não entro. Existem batalhas que eu não luto, existem guerras que eu não entro. Quando as pessoas não têm a convicção de que precisam entrar e vencer e virar aquela página, toma posse da vitória que o Senhor já deu, que o Senhor já assinou, que o Senhor já conquistou. A mesma coisa aqueles homens que estavam no barco com Jonas. Jonas estava trazendo consigo um fruto de desobediência. O barco ia afundar para todo mundo, porque ele estava no mesmo barco que uma pessoa que carregava consigo a desobediência. Quando as pessoas vêm em mim e falam: Ismael, eu quero viver uma mudança de vida na minha história, eu falo: então você só precisa fazer uma coisa: imita Cristo. Imita Cristo.
Não ache que uma oração de 2 minutos, que o irmão faz por você numa célula ou no final do culto, vai mudar a sua história, se você não estiver decidido a ser uma nova criatura. Se você não estiver decidido a dar passos de fé, rumo ao novo que Deus tem para a sua vida. Mas a boa notícia, irmãos, não é que existe uma capa de Acã. A boa notícia não é que nós vamos lutar as guerras uns dos outros ou não, porque tudo isso é muito fácil. A boa notícia para a nossa vida, irmãos, é que quando nós decidimos ficar na posição e lutar as guerras que o Senhor coloca no nosso coração, nós já somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Seja lá aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração nesses dias. Se é para ganhar almas, se é para edificar o corpo de Cristo, se é para cuidar do seu corpo físico, se é para pôr em ordem a tua vida financeira, se é para pôr em ordem a tua casa, seja lá o que Deus tem colocado no teu coração nesses dias, se você determinar que vai ficar posicionado e que vai entrar nessa batalha, você já é mais do que vencedor. Você pode contar o dia e a hora que você vai contar o teu testemunho. Seja lá na sua saúde, você pode contar o dia e a hora que você vai contar o teu testemunho. Porque quando o Senhor determina no nosso coração, é porque as coisas estão vindo. Já está vindo à existência, o Senhor já está trazendo a luz sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Porque toda vez que o Senhor nos chama, é para nos dar vitória. E Josué, ele termina a sua vida dessa maneira, declarando no seu coração: eu posso enfrentar Ai, eu posso enfrentar Jericó, eu posso passar por qualquer situação. E a história da vida de Josué, irmãos, é uma história interessante de lutas. Ele enfrentou mais de 30 reinos inimigos e conquistou todos eles. Cada estação na vida de Josué, ele estava lutando e conquistando sobre uma área determinada. Cada momento, cada fase da vida de Josué, ele estava conquistando sobre uma área determinada, mas sempre ganhando espaço, sempre avançando, sempre vivendo algo novo no Senhor. Uma hora, trazendo aqui para a nossa realidade, uma hora Josué estava ganhando almas, outra hora Josué estava formando discípulos, outra hora Josué estava avançando na vida financeira, outra hora Josué estava cuidando do seu corpo físico, outra hora Josué estava cuidando da sua família, outra hora Josué estava formando um novo ministério, outra hora Josué estava ajudando a expandir a igreja, ajudando a expandir o corpo de Cristo, outra hora Josué estava enviando missionários, outra hora Josué estava indo fazer missões, mas tudo aquilo que o Senhor colocava no coração dele, ele era vitorioso, porque em toda a sua vida ele manteve um coração posicionado em Deus. Em toda a sua vida ele manteve um coração posicionado em Deus. Essa foi a chave da vitória de Josué. E para a gente encerrar, já estamos encerrando, hoje foi rapidinho, eu tenho mais 1 hora ainda, mas nós vamos encerrando, porque nós vamos orar sobre essa realidade. É uma noite profética, amém? E uma noite profética o Senhor fala no nosso meio, o Senhor fala aos nossos corações. Eu sei que o Pai já falou ao seu coração, eu sei que já passou um filme na sua mente, assim como na minha. Meu Deus, quantas oportunidades, quantas áreas o Senhor quer nos fazer avançar como igreja, quantas áreas o Senhor quer nos fazer avançar como igreja. Eu falei no domingo aqui e volto a falar, quando o Senhor colocou no nosso coração de orar por 8.000 pessoas, que daqui a pouco nós vamos orar de novo, é porque no céu essas 8.000 pessoas já estão salvas. Nesses dias o Senhor tem inclinado meu coração a orar por avivamento. Eu falei: Jesus, eu acho que eu estou reformado demais, eu era mais pentecostal. E o Espírito Santo tem me inclinado o coração a voltar a viver essa realidade, uma realidade pentecostal. Porque eu entendi uma coisa, irmãos, para a gente viver essas vitórias, assim como Josué, a gente tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. A terra prometida vai ser um lugar de lutas, e de conquistas, e de avanços, e de vitórias, mas a gente tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Numa das próximas terças-feiras nós vamos falar de toda a armadura de Deus, manter-nos revestidos de toda a armadura de Deus. Mas quando eu comecei a orar por avivamento, é porque eu tenho sentido que já existe um avivamento que foi liberado no céu, e eu quero vê-lo vindo à existência de uma forma sobrenatural.
Eu lembro que quando a gente estudava, eu, meu irmão Israel que está ali, eu saía do trabalho, ia para o cursinho, no Objetivo, e a gente estudava ali, saía do trabalho 3 horas, ia direto para o cursinho, ficava estudando, a gente estudava até 10 horas da noite, pegava o ônibus, ia direto para casa, e a gente não ia para casa, a gente ia direto para a oração. Existia uma oração na igreja das 11 à meia-noite, e a gente orava. A gente entendia que aquilo que Deus tinha para liberar sobre as nossas vidas, ia vir sim do nosso estudo, da dedicação, mas também ia vir da nossa oração, mas também ia vir do sobrenatural. O tempo passou, as estações passaram e a gente entendeu. E hoje a gente consegue entender, irmãos, que as orações fizeram mais efeito do que todo o estudo. Essa vitória que eu estou falando, ela primeiro é conquistada no mundo espiritual. Essa vitória que eu estou falando primeiro, ela é gerada no céu. E através da nossa oração, da nossa adoração, nós trazemos do céu para a terra. Se a gente ganhar esse coração como Josué, você vai querer estar no culto, no domingo de manhã, no domingo à noite, na terça, na célula, na oração, na vigília, porque você sabe aquilo que eu disse aqui, quem dá vitória, quem dá glória recebe a vitória. Quem quer a vitória dá glória. Enquanto nós adoramos, enquanto nós oramos, o céu se abre sobre a nossa casa, sobre a nossa família, as prisões se abrem, o inferno estremece, os poderes, as potestades espirituais cedem, enquanto você ora, enquanto você adora. Essa vitória que eu tenho falado, ela tem tudo a ver com a sua oração, ela tem tudo a ver com a sua adoração. Essa vitória que eu tenho falado, ela tem tudo a ver com a presença de Deus. Moisés, como eu disse aqui para encerrar, no capítulo 1, Deus, aliás, ele fala com Josué: Josué, meu servo Moisés agora é morto. Você achava que ele ia fazer o povo entrar na terra prometida. Você se vê completamente incapaz, mas faz uma coisa, pega o meu livro da lei, medita nesse livro de dia e de noite, se enche de palavra, se enche de palavra, se enche de palavra, se enche de uma palavra profética, se enche de uma adoração no carro quando você está indo trabalhar. Isso vai gerar fé para abençoar o teu dia, isso vai gerar fé para você vencer as suas lutas, no culto, no louvor, na oração, na intercessão. Vem para o culto da manhã, vem para o culto da tarde, vem para o culto da noite, ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, se enche do profético, se enche do espiritual, porque quando você enche o espiritual, quando eu estou aqui na igreja, os momentos do louvor, os momentos de palavra, são os momentos que mais o Senhor fala ao meu coração, e quando eu estou aqui na igreja, nesse momento o céu se abre, e há um canal direto. E sabe o que é mais interessante? O Espírito Santo me revela as guerras que eu preciso entrar. E quando o Espírito Santo me revela as guerras que eu preciso entrar, eu agradeço. Porque quando Ele revela a guerra que eu preciso entrar, significa a vitória que Ele já liberou sobre a minha vida. E aí eu entendo que se eu preciso entrar numa guerra naqueles dias, naquele tempo, se eu entendo que se eu preciso entrar numa guerra no meu trabalho sobre algo específico, Ele está me dando uma vitória naquele lugar. Antes eu vivia com o constante sentimento de que alguma coisa ia dar errado na minha vida. Até quando as coisas iam bem, eu me preocupava. Hoje eu tenho vivido com o constante sentimento que algo de bom vai acontecer. Quem mais vive com esse sentimento assim, o tempo inteiro? Estou com uma sensação que algo de bom vai acontecer. Eu falo isso para minha esposa: Vanessa, eu estou com uma sensação que algo de bom vai acontecer. Aí por aqueles dias eu vou lá e recebo um aumento de salário no trabalho. É desse jeito, irmãos. Eu falo para ela: Vanessa, estou com uma sensação que algo de bom vai acontecer. Aí eu vou lá, a empresa troca o carro. Aí eu vou lá, um amigo vem para Cristo. Aí eu vou lá, a célula multiplica, a igreja cresce, a célula cresce. Aí eu vou lá, uma família que está do meu lado, que eu estou orando, é restaurada. Aí eu vou lá, amigos que eu tenho convidado há 5 anos para vir para a igreja, nunca veio, agora vem. E começa a vir sem eu convidar. O Senhor, Ele quer nos fazer andar de vitória em vitória. E esta vitória, ela começa no sobrenatural. Ele quer nos fazer entender quais são as áreas da nossa vida, para a gente focar, para a gente entrar nas batalhas que Ele quer que nós lutemos. Nós não vamos gastar força em guerras que o Senhor não nos chamou para lutar. Nós vamos focar naquelas guerras que o Senhor determinou no nosso coração, em família, em corpo. A igreja não vai entrar em guerras que o Senhor não nos convidou para lutar. Nós estamos em guerras que o Senhor nos chamou para lutar.
O Senhor tem falado, é tempo de salvação de almas e é tempo de discipulado, de formação de discípulos. Essa é a guerra que nós entramos. É tempo de crescer como igreja, de se estruturar, de se edificar. Essa é a guerra. Nós não vamos comprar briga na internet. Nós não vamos comprar briga de política. Nós não vamos comprar briga que muitas pessoas estão comprando, de um falando mal do outro, a igreja do Rio, a igreja de São Paulo, a igreja de Orlando. Não, a gente não vai entrar nisso aí não. A batalha que o Senhor nos chamou para brigar nesses dias é de ganhar almas. E é nisso que nós vamos focar. E é esse o resultado que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas. Existe uma batalha que o Senhor te chamou para lutar enquanto igreja. Existe uma batalha que o Senhor te chamou para lutar enquanto família. E existe uma batalha que o Senhor chamou para lutar enquanto pessoa, individualmente, enquanto indivíduo. Foca nessas batalhas. Começa no mundo espiritual. Não perca nenhum momento de o Senhor revelar sobre a sua vida as estratégias e as oportunidades. E você vai ver o Senhor transformando a sua história de uma forma sobrenatural. O meu sonho, o meu desejo, que eu creio que é o desejo do céu, é que você vai passar a sua vida, você vai olhar para trás e você vai falar, eu não perdi nenhuma batalha. Tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para lutar e para fazer aconteceu e deu certo. E o Senhor me fez prosperar. A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, amém? Vamos orar sobre esta palavra. Quero convidar os irmãos do louvor para retornarem aqui. Mas eu deixei um tempo intencional, irmãos, ali, para a gente orar. Como eu disse aqui, quem quer vitória, dá glória. Traduzindo aos miúdos, busque a presença de Deus. Quem quer vitória, busque a presença de Deus intensamente. Então agora nós vamos orar, louvar e orar. E essa presença que já está aqui vai deixar muito claro para o nosso coração o que nós precisamos deixar para trás e o que nós precisamos crer e orar e buscar nesses dias. Crer e orar e buscar. O Senhor não quer que nós desistamos de nenhuma das coisas boas que Ele liberou sobre a nossa vida. O Senhor, Ele não quer que nós abramos mão de nenhuma das bênçãos que Ele liberou sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele não quer que nós abramos mão da nossa família, não. Não desista. Não desista. Não desista. Você vai ver pelo poder de Deus, o Senhor transformando uma história de forma sobrenatural. Pessoas que jamais você imaginaria que viria para Cristo, o Senhor vai trazer. Não desista da sua saúde, da sua vitória na sua saúde, no seu corpo físico. Não desista da sua cura. Porque se o Senhor tem colocado no teu coração orar para viver uma realidade, na sua saúde física, você vai viver esta realidade, no nome de Jesus. Não desista do seu ministério. Porque se nesses dias o Senhor tem falado com você a respeito do ministério, esse é mais um campo que o Senhor quer fazer você avançar. E não desista da sua carreira profissional. Seja lá que situação você estiver, você pode estar no momento como Josué, nos 40 anos de deserto, o Senhor está te preparando para a melhor estação da sua vida, para a estação das vitórias e das vitórias. O meu desejo nesta noite, a minha convicção nesta noite, se você puder se colocar de pé aí no seu lugar, eu quero te convidar a orar sobre essa realidade, a adorar ao Senhor. O meu desejo nesta noite é que você saia com esta convicção no seu coração.